olhe para cá em dobro da sua atenção, evite um pouco a distração. Na EBD nós estávamos estudando esses dias e chegamos a uma conclusão que o que mais atrapalha a gente conseguir oferecer um culto ao Senhor é o fato das pequenas distrações. Às vezes sentamos aqui, algo que parte sobre os nossos olhos, e aí já desligamos ao ponto de não conseguimos absorver nada que está nesse altar. Então eu peço que você que lute contra isso nesse instante. Fica firme contra essa distração. Não perca foco aqui no altar, porque nós vamos ser rápido, bem direto. Mas eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o seu coração. Quero iniciar esse sermão fazendo uma seguinte pergunta: você sabe quem é você de verdade? E se você tivesse uma oportunidade, você escreveria algo acerca de quem é você, mesmo que talvez não agradaria a todos? Quando nós olhamos para a Escritura Sagrada, o Evangelho de Jesus, que era escrito por 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, cada evangelista tem uma forma própria de apresentar esse Cristo. Mateus apresenta Cristo como o Rei dos Judeus. Prova disso é que no seu capítulo 1 vai começar dizendo sobre a genealogia de Jesus, mostrando que sim, ele veio de uma família real e que ele é porventura o Rei dos Judeus. Marcos apresenta ele como servo fiel, aquele que veio para poder cumprir toda a ordenança do Pai aqui na terra. Lucas já apresenta esse Cristo, sendo ele 100% homem, mas também sendo 100% Deus. Sendo 100% homem, o próprio Jesus disse: tenho fome. Mas sendo 100% Deus, ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Sendo 100% homem, ele teve sede. Mas sendo 100% Deus, ele disse que dele jorraria uma fonte de águas vivas. Sendo 100% homem, ele passou por tudo aquilo que nós passamos, os bons momentos, mas também os momentos de luta, momentos de dificuldade, momentos de tribulação. Mas sendo 100% Deus, ele diz: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Agora João vai apresentar ele como o próprio servo. João, no seu capítulo 1, diz que ele, o próprio verbo, diz que ele é o verbo encarnado que habitou entre nós. Então está dizendo a semelhança dele com a própria palavra, dizendo que Cristo, ele é a verdade viva. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos que cada evangelista apresenta o segundo seu ponto de vista acerca de quem é esse Jesus. Só que dentro dessa introdução, uma pergunta que eu gosto sempre de fazer, e a pergunta é, uma pergunta bem pessoal: quem é Jesus para você? Ou acerca, o que você sabe acerca desse nosso Senhor? Quem é Jesus? Ou pode ser que você conhece Jesus a partir das mensagens que você escuta nesse altar. Pode ser que você conhece Jesus através dos louvores que você escuta e que te arrepia, causa emoção em você. A pergunta que eu faço é: quem é Jesus? Até que ponto nós entendemos quem é esse Cristo e o que ele representa para nós? Se eu puder ser um pouco mais direto, mais intensivo naquilo que eu tenho a dizer, Jesus não é simplesmente aquele que passa aqui como se fosse uma boa sensação, aonde eu sinto ele, o meu corpo arrepia, o meu coração se alegra, só que eu vou embora da mesma forma que eu voltei para a semente. Jesus não é aquele que só aparece para poder realizar os nossos desejos. Jesus não é aquele gênio da lâmpada onde nós entregamos ele. Ele aparece, fazemos um pedido, ele realiza e logo ele some. Jesus, ele não é também como se fosse o dono de um restaurante onde nós entramos na sua despensa e nós escolhemos aquilo que nós queremos. Jesus não é isso. Jesus, ele não é um complemento para a nossa vida, como talvez se faça um bolo. Não, o bolo, ele usa os seus complementos. Ele usa farinha, ele usa leite, ele usa manteiga, ele usa o ovo. Isso são complementos. Jesus não é um complemento para a nossa vida. A grande verdade é que nós precisamos entender que a sua palavra fala que tudo foi feito por ele, e que sem ele nada do que foi feito se fez, e tudo é para o louvor da sua glória. Jesus, ele é a razão da nossa existência. Nós não estamos aqui porque gostamos dele, ou porque nós achamos que ele merece um pouco da nossa adoração. Se nós entramos nesta casa nesta noite, é porque ele é a razão da nossa existência. O que seria de nós se não fosse esse Jesus? O
não fosse esse meu Senhor? O que seria de você se não fosse esse teu Jesus? Quando olhamos para Marcos no capítulo 6, no versículo 3, diz que as pessoas da sua cidade vão olhar para Jesus e vão dizer: não dá para acreditar que esse realiza milagre. Por quê? Porque ele é apenas o filho do carpinteiro. Quando eles olham para Jesus e dizem, Guilherme, esse aí é o filho do carpinteiro, a conotação original desta palavra carpinteiro é tecton, que não se filia muito só ao trabalho da carpintaria. E por quê? Porque o carpinteiro ele trabalha fazendo muitas coisas. Olha para cá. O carpinteiro ele fez esse pedestal onde nós colocamos os microfones. É feito de madeira, bem trabalhado. O carpinteiro ele pode fazer uma mesa. O carpinteiro pode fazer bancos. O carpinteiro pode fazer cadeiras. O carpinteiro pode fazer diversas coisas, mas sempre usando o mesmo tipo de matéria-prima. E qual que é a matéria-prima que o carpinteiro usa? Calma aí, vamos lá, didática, para a gente se cronometrar. Qual que é o tipo de matéria-prima que o carpinteiro usa? Madeira. No 3, 1, 2, 3. Madeira. O carpinteiro pode fazer qualquer coisa, mas sempre com o mesmo tipo de material. O carpinteiro talvez ele não consiga fazer um carro de madeira. O carpinteiro talvez não consiga fazer muitas coisas. Só que ele tem uma ideia de muitas coisas talvez que nós não conseguimos fazer com papel. Só que a grande realidade é que eu entendo Jesus como homem, como alguém que trabalhava na sua obra da carpintaria. Só que o termo original, quando fala que Jesus era carpinteiro, a palavra no grego é tecton. Então o que tem a ver tecton? Tecton não é simplesmente alguém que trabalha na arte da carpintaria. Tecton é mais voltado para alguém que trabalha na arte do artesanato. E qual que é a diferença de quem trabalha na carpintaria para quem trabalha no artesanato? Simples. O carpinteiro ele pode fazer muitas coisas, mas sempre com o mesmo material. E o artesão? O artesão ele é bem diferente. Se no meio de nós aqui tiver alguém que trabalha com artesanato, se eu pegar, arrancar uma folha da minha Bíblia e escrever ela de ponta a ponta, logo após eu não precisando mais dessa folha, o que eu faço? Eu amasso essa folha e jogo fora, dando a ideia que essa folha não serve mais para mim. Eu uso quanto ela me tem serventia. Não me tendo mais serventia, eu descarto essa folha. Mas se no meio de nós tiver alguém que está acostumado ou tem uma noção do trabalho do artesanato, vai passar na lata de lixo, vai ver que tem uma folha que está amassada, que possivelmente não tem utilidade para o Natan. Mas se haver no meio de nós alguém que trabalha com artesanato, consegue olhar para aquela folha amassada, desprezada, uma utilidade que talvez o Natan não consegue enxergar. E por que eu entendo esse Cristo como não só o carpinteiro, mas como o artesão? Porque um dia nós que estamos aqui já fomos amassados pelo mundo, já fomos desprezados pela sociedade. E olha para mim aqui, senhoras e senhores, o que seria de você se o carpinteiro não te alcançasse naquela lata daquele lixo? O que seria você se o carpinteiro ou o artesão não te alcançasse naquele forró, não te alcançasse naquele pagode, não te alcançasse naquela vida promíscua que você vivia? O que seria de você? O que seria de nós se ele não tivesse nos alcançado? Mas graças a Deus que ele nos alcançou, porque conseguiu enxergar em mim, conseguiu enxergar em você aquilo que a sociedade não tinha capacidade de enxergar. E olha para mim aqui a grande realidade: ainda bem que a sociedade te desprezou, ainda bem que os amigos te abandonaram, ainda bem que muita gente virou as costas para você. Por que, Natan? Porque justamente nesse cenário, quando ninguém dá valor para você, é que o meu Senhor se aproxima. Salmo 46 está dizendo que ele é refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. A mensagem que eu trago em meus lábios para você: pode deixar todo mundo te abandonar, deixa os amigos virar as costas para você, deixa a sociedade te colocar a parte e te colocar um sinal. Esse daí é o zero esquerda, não serve para nada, não vai chegar a lugar nenhum, não vai dar em nada, é só mais um. Na casa dele todo mundo deu errado, ele vai ser mais um. Mas Deus colocou a palavra nos meus lábios, e a palavra é essa: ele viu uma utilidade
verdade em você. Ele viu em você aquilo que a sociedade não viu em você. Ele conseguiu enxergar em você o que os seus amigos não viram em você. Ele é o nosso Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória. Olha para mim aqui. E sabe qual que é a grande realidade da vida? Que as pessoas, para poder lidar conosco, lidam de acordo com o nosso temperamento. Os seus amigos se aproximam de que você está bem. Se você não está bem, eles vão se distanciar. O normal do ser humano é se aproximar de acordo com a sua fase. Se você está numa fase boa, se aproxima. Se você está numa fase ruim, se distancia. O normal do ser humano é olhar para você e conseguir ver em você só aquilo que traz um benefício próprio. Quantas pessoas que não estão aqui, que outrora vivia rodeado de pessoas numa fase boa, mas dado o momento da tua história, ficou sozinho e sem ninguém. E a grande verdade é que Jesus, mesmo sabendo quem nós somos, faz questão de nos aproximar dele a cada dia. Porque o que nos aproxima de Jesus, Saulo, não são as qualidades que nós temos, mas é justamente ele sabendo quem somos nós de verdade. Lembra da pergunta que eu fiz aqui no começo? Pensa com generosidade. Fala, quem é você de verdade? Quem é você quando não tem ninguém te olhando? Quem é você quando os seus amigos não estão perto de você? E para ser um pouco mais intenso, quem é você dentro da sua própria mente? Eu costumo dizer que as pessoas só mostram aquilo que elas querem que as pessoas conheçam. Mas tem uma realidade dentro de você que ninguém viu. Ninguém viu. Tem uma realidade dentro de você que talvez ninguém conhece. E fala a verdade. Fala a verdade, olha para dentro de você com sinceridade. Se todo mundo soubesse quem era você de verdade, as pessoas ficavam perto de você ou longe de você? Hein? Se todo mundo soubesse quem é você na sua essência. Porque uma coisa é quando nós olhamos para você aqui todo arrumado, de terno e gravata, sai até o pé, maquiado, perfumado, mas quando não tem ninguém te olhando, só você e você. Se as pessoas conhecessem esses seus pensamentos aí, elas ficavam perto de você ou ficavam longe de você. Olha para cá. Eu preciso fazer você entender quem é você de verdade. Porque às vezes nós chegamos aqui nesse ambiente, ficamos com o pensamento variado, querendo apontar quem é fulano, quem é ciclano. Entramos aqui sempre preocupados com alguma coisa. Só que a verdade do Evangelho é que Deus não nos deu olhos ou binóculos para poder olhar para alguém. Ele nos deu um espelho para poder olhar para dentro da nossa alma. E a pergunta é essa: quem é você de verdade? Hein? Quem é você de verdade? Será que nós somos tudo mesmo que nós mostramos? Ou nós gostamos sempre de manter uma boa aparência? A grande verdade é que talvez, se você mostrar quem é você de verdade, muita gente que está aqui perto de você nunca mais te abraça. Se você mostrar quem é você de verdade, muita gente que hoje fala que é teu amigo, estamos juntos, fechamento, vira as costas para você. Porque o ser humano se acostumou a só querer o que é bom do outro ser humano. O ser humano se acostumou a só querer as fases boas do outro ser humano. Só que eu vim pregar um Jesus para você, que ele sabe quem é você de verdade. Ele te conhece mesmo quando você não abre seus lábios, e mesmo assim ele está dizendo: eu sei quem é você, e mesmo assim eu te quero perto de mim. Aleluia! Aleluia! O texto em que nós lemos, em especial o versículo 42, que diz assim: olha, e levou a Jesus. André está levando Simão, e olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas. Ponto. Quando Simão chega, esse daqui, gente, é o primeiro contato de Simão com Jesus, é o primeiro contato. A partir daqui Jesus vai falar: olha, deixa de ser pescador de peixe para ser pescador de homem. É o primeiro contato, é esse daqui. Essa história continua em Lucas capítulo 4 e vai até Lucas capítulo 5. O primeiro contato de Jesus
com Pedro é aqui. E quando chega esse contato, Cristian, Jesus, o primeiro contato é, Jesus olha dentro dos olhos dele e fala assim: não precisa se apresentar, eu sei quem é você de verdade. Aleluia. Eu sei quem é você de verdade. E antes dele falar quem era ele, Jesus está dizendo assim: olha, tu és Simão, mas filho de Jonas, eu sei quem é você, eu sei quem é o seu pai, e eu conheço o seu passado. Só que a palavra nome na Bíblia, ou essa mudança de nome na Bíblia, é algo comum. Nós vemos que mudou o nome de Jacó para Israel, de Abraão para Abrão, de Sarai para Sara. Então é comum essa mudança de nome. Deus mudou o nome em vários cenários. Só que nesse cenário, nesse diálogo aqui, a palavra nome no original é Shem. E Shem no grego é currículo. Vamos lá. Para que serve um currículo? Para conseguir um serviço, é ou não é? Mas qual que é a grande realidade do currículo? Você que às vezes vai procurar um emprego, o que você faz? Quando você coloca no currículo, você vai colocar suas qualidades, é ou não é? Fala a verdade. Tu vai colocar no que você é bom, em o que você é formado, tudo que você sabe fazer de melhor. Você vai colocar que você é pontual, você vai colocar que você é bom para relacionamento, você vai colocar que você tem um bom desempenho no trabalho em equipe, você vai colocar que você é proativo, você vai colocar que você não falta. Tu vai colocar sempre as suas qualidades. Porém, o currículo que nós usamos é um currículo profissional, para almejar algo. Só que nesse currículo profissional, Misael, nós não colocamos quem nós somos de verdade. Meu Deus. O currículo que nós entregamos deles é o currículo que nós escrevemos para entregar. E agora, se eu dizer para você, Jesus está aqui. Jesus está aqui. É real. Jesus está aqui. E se eu dizer para você que está aqui sentado no meu ouvido, que tem um currículo seu na mão de Jesus. Só que, olha para mim aqui, gente, isso é muito sério. Só que eu não estou falando de um currículo onde você preencheu. Porque se Jesus chegar aqui e falar assim: me dá o teu currículo, o que você vai colocar no teu currículo para Jesus, não sendo a característica de um currículo profissional? Vai querer impressionar, como nós sempre fazemos. Se você for escrever o currículo agora para entregar para Jesus, você vai colocar lá naquele currículo para Jesus: na segunda-feira eu jejuei, escrevendo o currículo. Na terça-feira eu fui no monte. Na quarta-feira eu visitei fulano. Naquele culto de domingo eu dei um gato. Vai escrever no teu currículo. No sábado era para eu poder ir com uma resenha, mas eu fiquei em casa para poder orar. Tu vai escrever. Eu estava quase caindo em tentação, mas eu consegui me manter. Tu vai escrever no teu currículo. Esse seria o currículo que nós entregaríamos para Jesus, feito pelas nossas próprias mãos. Só que vamos lá para a realidade. Jesus está aqui. E se eu disser para você que tem o currículo na mão de Jesus, que não foi você que escreveu? Meu Deus. E se eu falar que tem o currículo aqui, que foi ele que escreveu ponta a ponta? E a diferença, eu estou sentindo uma graça de Deus aqui. E sabe qual que é a diferença do currículo que você escreve para o currículo que ele escreve? Ele está falando assim: Pedro, eu te conheço, cara. Simão, eu sei quem é você. Tu é filho de Jonas. Tem um currículo seu extenso na minha mão, porém não foi o currículo que você escreveu. E qual que é a diferença? Vamos com muita calma para a gente conseguir reter o máximo dessa mensagem aqui. E aí, que currículo é esse? O currículo que está na minha mão é seu, mas não foi o currículo que você preencheu. Porque o currículo que nós preenchemos só tem os dias das vitórias. O currículo que nós preenchemos só mostra as nossas qualidades. Os currículos que nós preenchemos só mostra o quanto nós somos bons na intenção de impressionar. Só que Jesus está falando assim: olha, tem um currículo seu na minha mão. Só que não foi o currículo que você escreveu.
E eu gosto disso porque o currículo que Jesus escreve é bem diferente. Vamos para a realidade aqui, gente. Qual que é o currículo que Jesus tem na mão? É um currículo que mostra o quanto eu sou forte, mas também é um currículo que mostra o quanto que eu sou fraco. O currículo que está na mão dele mostra o quanto que eu gosto de orar, mas também mostra o quanto que eu procrastino para ter uma vida de oração. O currículo que está na mão dele mostra o quanto que eu gosto de ser o centro, e eu falo que o centro tem que ser ele. O currículo que está na mão dele mostra a dificuldade que eu tenho de perdoar, e eu estou dizendo a todo instante que nós devemos perdoar o nosso irmão. O currículo que está na mão de Jesus, ele mostra os dias das suas guerras, ele mostra o dia que você estava chorando, ele mostra o dia, olha para o retorno, ele mostra o dia que você estava caído, que você estava fraco. O currículo que está na mão de Jesus aparece o dia que você venceu a tentação, mas também aparece o dia que você cedeu para essa tal tentação. O currículo de Jesus mostra o quanto você é bom, mas também mostra o quanto você é ruim. O currículo que está na mão de Jesus mostra o quanto você tenta ser perfeito, mas o quanto você é defeituoso. O currículo que está na mão de Jesus mostra os dias das suas vitórias, mas também mostra o dia que a ansiedade bateu na tua porta, você entrou para dentro do teu quarto e você falou: hoje eu não vou atender ninguém, eu só quero chorar. O currículo que está na mão de Jesus mostra o dia que você falou assim: eu estou a ponto de dar um ponto final na minha vida, eu já não quero mais nada, eu vou abrir mão. O currículo que está na mão de Jesus, ele mostra o dia que você venceu, mas também mostra o dia que você fracassou. O currículo que está na mão de Jesus mostra o quanto nós queremos ganhar, mas também mostra o quanto nós estamos fadados a perder. O currículo que está na mão de Jesus não é feito pela mão do homem, mas sabe qual que é a grande realidade? Que se o teu currículo, com tanta coisa ruim, parasse na mão de um homem, ele ia no teu currículo e espalhar para a cidade inteira o quanto você é ruim, o quanto você é fraco, o quanto você vacila, o quanto você erra. Mas ainda bem que esse currículo ruim foi parar logo na mão de Jesus. Ainda bem que não foi parar na mão da tua vizinha fofoqueira. Ainda bem que não parou na mão do teu opositor, foi parar logo na mão de Jesus. Por que, Natan? Porque só Jesus tem capacidade de rasgar o teu currículo velho e escrever para você uma nova história. Quando ele fala assim: tu és Simão, filho de Jonas, ele está dizendo: eu conheço a tua história, meu filho, eu conheço o teu passado, minha filha, eu sei de onde você veio, eu sei quem é você de verdade, eu sei o tanto que você luta para permanecer de pé. Mas ainda bem, eu estou sentindo Jesus aqui, ainda bem, porque o currículo que está na mão de Jesus, ele está dizendo assim: olha, eu te conheço, eu sei quem é o teu passado, mas a partir de hoje eu vou rasgar esse currículo de derrota, eu vou rasgar esse currículo de vergonha, eu vou rasgar esse currículo de desonra, eu vou rasgar esse currículo que só te difama, e vou escrever para você um currículo novo. Só que o currículo que Jesus está escrevendo aqui não é feito pela mão do homem, não é porque o homem escreve com lápis e apaga com uma borracha, o homem escreve com lápis e apaga com uma borracha, quando ele escreve com caneta, ele passa ali de paper. Só que o currículo que está sendo escrito aqui é assinado com o sangue do Cordeiro. Não tem ninguém, não tem nada que pode apagar, desfazer, anular aquilo que o céu falou ao teu respeito. Deus me trouxe aqui uma mensagem, e a mensagem é essa: você não é o que a sociedade diz ao teu respeito, você não é o que a tua família diz ao teu respeito, você não é o que a sua mente diz ao teu respeito. A tua mente fala: você é um fracassado, você é uma fracassada, não vai dar, não vai chegar, não tenta, para agora. Só que você não é o que os homens dizem. Natan, quem eu sou? Você é o que a Bíblia diz, e a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Quem puder levantar a sua mão direita ao céu, levanta logo as duas pelo peso da palavra que eu trago em meus lábios, e a palavra é essa: você não é
gente terminar. E a vantagem de não ser o que a sociedade diz a nosso respeito é porque a sociedade diz bem hoje, mas também fala mal amanhã. Os homens falam bem hoje, mas falam mal amanhã. Jesus não. Ele sabe quem é você. E mesmo assim ele decidiu investir em você. Eu sinto que estou pregando para a gente que a gente fica perguntando: será que sou eu mesmo? Fraco desse jeito, capengando desse jeito, vacila como respira, vacila na segunda, se arrepende na terça, vacila na quarta, se arrepende na quinta, vacila na sexta, se arrepende no sábado, e vai vacilando, vai caindo, levantando, vai caindo, levantando. Só que Deus me trouxe aqui para poder dizer: Ele não ungiu cabeça errada, Ele te chamou sabendo quem é você de verdade, Ele te chamou te conhecendo você, mesmo que ninguém saiba quem é você. Ele te chamou sabendo, Ele sabia o quanto você ia vacilar, Ele te chamou sabendo o quanto você ia errar, Ele te chamou sabendo o tanto que você ia cair. Mas Natan, eu posso ficar caído? Claro que não, porque tem uma palavra profética sobre a tua vida, e a palavra é essa: Ele não te chamou para andar rastejando com a cara no chão, envergonhado. Ele chamou para poder andar com a cara erguida, dizendo para você: você é meu, você é meu, você é meu. Antes que saísse da madre, eu te conheci. Antes que saísse da tua mãe, eu te santifiquei, e as nações te dei por profeta. A conotação original nesse te santifiquei é Deus dizendo para Jeremias: eu sei quem são o seu passado, eu sei quem foi a tua família, eu sei que eles foram conhecidos como aquele que traiu Davi depois de Abiatar. Só que você, Jeremias, eu chamei quem sabendo quem é você, e eu estou dizendo: eu apago o teu passado de vergonha e eu escrevo uma história de honra para a tua vida. Se coloca de pé em nome de Deus. Nós temos o costume de achar que Deus precisa de uma ajuda nossa. Quando nós somos convidados a caminhar, nós achamos que Deus depende da minha força. Deus sabe que tu é fraco demais. Deus não depende da sua força. Deus depende da sua disposição e vontade de ser melhor. Eu quero passar para o irmão desse poder louvar. Já vamos estar fazendo uma oração. Só que eu preciso que você entenda. Quebra uma cadeia dentro de você. Você não é o que a sociedade diz ao seu respeito. Você não é o que a sua mente diz ao seu respeito. Você é aquilo que Deus falou ao seu respeito. Deus te chamou sabendo quem era você. Deus te chamou. Você acha que Deus não chamou Pedro sabendo que Pedro depois ia negar ele? Sabia. E por que ele chamou? Porque nunca foi sobre Pedro, é sobre Cristo. Deus nos chamou sabendo que a gente ia vacilar. Sabia. E por que ele chamou mesmo assim? Porque não é sobre nós, é sobre o poder dele. A igreja existe há mais de 2000 anos. Há mais de 2000 anos. E se você acompanhar a história do Evangelho, foi realizada por homens como eu e você, que mesmo tendo pouca força, entendeu o direcionamento do nosso Senhor Jesus, entendeu que não era por conta deles. A Bíblia diz em Tiago que Elias era homem sujeito às mesmas paixões do que nós, e foi considerado um dos maiores profetas do Antigo Testamento, porque nunca foi sobre ele, é sobre o nosso Senhor.